Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, 34. Está aberto aqui já? Todos abriram? Mateus capítulo 6, versículo 34. Perdão, amados. 6:33. 6:33. Pastor, quando você vem pregar, você fala tudo de improviso? Muitas vezes, a maioria das vezes. Eu falo de improviso, eu preparo, mas eu improviso, eu tenho que deixar por causa do Espírito Santo, eu confio nele. Eu, quando dou aula de homilética, quando dava aula de homilética, eu falava isso. Amado, se você não for improvisar, você deixar Deus usar o Espírito Santo falar através de você, você se prepara, e Deus, o Espírito Santo, fala através de você, porque ele tem que confiar que ele fala, porque ele está dentro de você. 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, fala conosco, traz para nós a realidade do teu reino, em nome de Jesus. Pode sentar, amados. Hoje, para mim, por isso que eu agradeço vocês que compareceram, né? Eu pedi para muita gente comparecer. Então, lógico, está a ausência de alguns, mas eu quero falar com aqueles que estão presentes, né? Alguns me falaram, eu vou assistir É bom assistir. Eu assisto sempre, quando não estou aqui, eu sempre assisto os cultos. Né? É muito importante você participar da igreja que você congrega, né? Então você tem que participar. Mas o importante é estar aqui na casa do Senhor, assistindo ao vivo e a cores, percebendo o movimento, tudo isso é muito importante, ser fiel ao Senhor, estar na casa dele. Como vocês bem sabem, eu não estou 100%, nem 80%, talvez 60% da minha recuperação. Vocês sabem que eu fiz uma cirurgia, talvez eu não tenha falado claramente, eu teria que amputar todo o reto, ânus, e colocar uma bolsa de colostomia. Essa era a cirurgia correta para eu fazer, para eliminar o câncer de uma vez por todas, ou nem isso eliminaria de uma vez por todas, mas é uma forma mais radical e mais correta, tradicional de se fazer para eliminar o câncer de reto. Porque quando não termina com a radioterapia nem quimioterapia, tem que se fazer isso. Só que no meu caso, eu tinha as comorbidades de plaquetopenia, que meu sangue, minha plaqueta é baixa. Então eu tenho problema de hemorragia. Diabetes, e também eu tenho problemas de pressão, né, e problemas fundamentais, que é o problema de pólipos, cistos no fígado, com uma dificuldade muito grande de se trabalhar o fígado, e que já surgiu varizes no esôfago. Então, toda a medicação que eu tomo, tudo que é tudo balanceado. E quando eu tomo uma anestesia, é um risco de vida muito grande se eu ficar muito tempo anestesiado. Então, em virtude das comorbidades, então, a balança ficou meio que, vamos tentar fazer o possível. O que a gente vai fazer com ele? E eu tive que tomar a decisão de fazer radioterapia e quimioterapia para ver se acabava com o câncer dentro dessa raiz. Mas quando foi fazer a quimioterapia mais forte, o meu fígado, eu tive como é que se diz? Uma descompensação, descompensou o fígado. E aí a coisa ficou difícil para mim, quase que eu veio a óbito. E
Nisso houve uma recuperação que eu tive que parar com a quimioterapia. E ficou por isso, mas fiz a radioterapia com dificuldades, também tive muitos problemas, senti muitas dores, morfina e coisas assim de ficar, né, acamado por muitos anos, muito tempo. O ano passado todo foi uma luta tremenda. Então, diante disso, eu fui ao médico, o médico falou assim, eu não faço essa cirurgia em você, porque não há condições, você não tem condições de ser feito uma cirurgia aberta, uma cirurgia laparoscópica, do jeito que seja. Mas a robótica talvez seja menos agressiva, menos invasiva, e eu fui chamado para o Dr. Zé Reinan, louvo a Deus pela vida desse homem, como é que eu consegui esse homem. Ele foi um dos pioneiros da robótica no Brasil, né, fazia cirurgia por computador. Mesmo assim, eu perguntei, corre risco? Corre muitos riscos, porque a cirurgia mesmo assim vai durar umas 7 horas, 8 horas no mínimo, e pode prolongar isso. Então, era muito tempo para eu ficar anestesiado, para ficar dentro dos cuidados, dentro de uma sala de cirurgia. Então, foi tudo isso colocado, até que esse cirurgião, Zé Renan, ele faz um outro tipo de cirurgia que mais ninguém faz, pelo menos segundo o médico Antônio Aceta, que é o médico cirurgião, que era o meu médico cirurgião. Ele falou, ó, ele faz uma cirurgia pelo ânus, porque ele tem uma aparelhagem, ele é formado lá nos Estados Unidos, tem uma certa... Ele tem uma aparelhagem que ele consegue fazer, arrancar a peça que está contaminada, no caso o câncer, em virtude dele estar pequeno, né, ele estava reduziu a 12 milímetros, então ele conversando comigo, ele me deu essa, ou assim, escolha, você pode amputar, ou pode fazer essa. E conversando, ele falou que já fez várias dessas cirurgias que cortam só o pedaço que está contaminado, né, retira e faz uma biópsia, faz uma análise da peça retirada, que já tem um conceito em T1, T0, T2, T3, T4, que é uma classificação da peça que foi tirada, para ver se tirou tudo, para ver se está tudo bem e tudo. E eu fiz essa cirurgia. Só que ela causa muitos problemas, em virtude de que essa cirurgia foi complicada também, porque eu já fiz, o segundo câncer no mesmo local, eu fiz radioterapia para 36 radiações para retirar a próstata em 2015. Então, é uma coisa que já estava, é outro motivo que não foi feito não tinha como fazer a amputação, porque tinha muita necrose, muita fibrose durante toda a parte que foi queimada pela radioterapia. E também, né, com a radioterapia, eu obtive uma enfermidade chamada retite actínica, que é uma hemorragia. Eu tenho hemorragia, sai sangue, eu fico... Então, tudo isso dificultou. Mas ele arrancou a peça, tirou a peça para encurtar a história e fez uma análise, fez uma avaliação. E a avaliação que ele fez, nesta avaliação que ele fez, eu fui classificado como T2. T2 significa que o câncer foi retirado, a peça foi toda retirada, mas, contudo, porém, todavia, a borda poderia ter algo que não foi tirado, que está oculto, que não dá para se ver, mas... E aí ele chegou e falou assim, nesse aspecto, ele classificou toda a análise da biópsia, e ponto a ponto ele falou, ó, essa borda eu cauterizei, eu não sei como ele cauterizou por dentro, ou seja, queimou toda a parte que foi tirada, toda a borda, para evitar justamente que isso venha se expandir, mesmo sabendo que poderia. Ele tirou isso aí e queimou. Então ele deu mais segurança ainda que todo o câncer foi retirado. Entendeu? Então, graças a Deus, eu estou crendo, não vou precisar fazer outra cirurgia, eu vou ter que tratar de mim agora. Imagina você ter o reto, onde passa as fezes, ali tudo, cauterizado com fogo. Imagina se é uma queimadura aqui, imagina uma queimadura lá dentro. Então, eu estou sofrendo muito por causa disso. Toda vez eu sinto dores horríveis. E
não posso tomar antibióticos, não posso tomar anti-inflamatórios por causa do fígado. Então, é um paliativo. Apesar de que eu estou tomando 3 analgésicos: Tramal, Novalgina e Pregabalina. Todo dia estou tomando todos esses medicamentos. E controlando o fígado e controlando o rim também, que ele tem problema. Então, é todo um complexo de problemas que são envolvidos com isso. Mas, graças a Deus, eu estou bem, estou falando e vou melhorar cada vez mais. Estou emagrecendo, ficando fininho, não sou mais bolão. E vou fazer depois academia, vou ficar firme, vocês vão ver, vou à academia. Estou marcando com a minha filha para correr São Silvestre, todo. Hã? Gominho, como é que fala? Tanquinho. Eu vou ficar. Eu tenho que profetizar, tenho que rir, tenho que falar sobre isso. A situação não é fácil. A minha esposa fica séria lá atrás, só lendo papel, fingindo, mas está ouvindo tudo. Eu quero falar do reino de Deus, amados. Hoje, para mim, é um dia muito importante para a igreja. Por isso que eu convoquei muitos, eu agradeço a presença de vocês. Muito importante por quê, amados? Tudo está se concretizando de uma forma como Deus preparou. Nós oramos, ano passado, falei com um pastor, e trazer o bispo aqui. O bispo é o quê? Ele é a autoridade máxima dentro da nossa igreja, dentro da nossa região, da 7ª região. E ele veio aqui como autoridade. É como se fosse, vamos lá, amados, é como se fosse, o reino de Deus trabalha com autoridade. E a autoridade é que libera muitas coisas para que a gente possa fazer. Quando ele libera, sinal, quando ele profetiza aqui, a gente, pega aqui porque está liberado de cima para baixo. A ordem é essa. Deus, Jesus, tudo tem uma ordem, tem uma hierarquia. E nós temos que obedecer essa hierarquia. E nós, para marcar o bispo vir aqui, foi muito difícil. Eu marquei ano passado para ele chegar aqui. E nós queríamos mesmo para poder começar um trabalho, que é um trabalho de motivação da igreja, para que ela venha fazer a sua missão verdadeira, que é a missão de multiplicação, de salvar vidas para o reino de Deus. Esta é a missão da igreja, ir de pregar o evangelho a toda criatura. E quando ele vem aqui, amados, é como se fosse assim, por exemplo, vamos imaginar, o governo vai inaugurar uma ferrovia, aí inaugura, está tudo pronto, o que acontece? Vai o governador, vai o prefeito, vai o presidente, aí faz aquela fitinha assim, e depois, quando vai inaugurar, tira aquela fitinha, está inaugurada a ferrovia. Aí começa, isso é como se fosse uma autorização. E isso aconteceu aqui. Não somente no reino, no caso que eu estou falando, no reino da terra, mas no reino dos céus também. Quando você pode observar que, quando eu vou falar buscar o reino de Deus, eu estou me preparando aqui para falar para você. Abraão, ele passou a autoridade para Isaac. Não poderia ser Abraão sozinho, ele teve que ter, não deu para continuar, a continuação foi com Isaac. E no final ia ser com Esaú, mas Esaú não quis. Ele negou, ele vendeu. E para Deus isso é muito importante, a palavra que você liga na terra, liga no céu. Ele vendeu. E nisso tudo foi aquela dificuldade, e Jacó estava doido para pegar essa herança, essa hierarquia, ele estava entendendo o lado espiritual da coisa. E ele pegou. E amados, como foi feito isso? Abraão chegava e falava, Isaac chegou e falou assim, eu recebi de Abraão, passou para o Isaac. Isaac chegou e passou para Jacó. Eu te abençoo, pensando que era Esaú, né? Eu te abençoo para você ser próspero, para você dar continuidade à promessa de Deus, para que a terra venha, o povo seja como os céus, como as estrelas do céu, multiplicar como isso, como aquilo. Todas as bênçãos que veio para Abraão passou para Jacó. E Jacó, quando saiu de lá, fugido de Deus, ele deitou numa... Olha só o que é importante. Quando ele sai de lá, aí tem um local que ele vai descansar, pegar lá, bota uma pedra, dorme, e aí ele vê. O que ele viu? Não sei se ele é uma escada, e os anjos do Senhor subindo e descendo. Ele ficou admirado e falou coisas para ele. Vai até lá, porque eu estou contigo, e quando você voltar, tarará. E ele falou assim, em tudo te darei o dízimo.
se tudo isso acontecer, se você me trazer de volta para minha casa. Conversou com Deus. E ele chegou e botou pedras. Uma coluna. Ele não fez a fitinha e soltou. Ele botou pedras. Geralmente fazia isso, botava pedras. E a partir de agora, esse lugar que se chama Betel. Que significa o quê? Casa de Deus. Amados, isso é autoridade espiritual. Isso é autoridade quando vem. Tá? Então eu estava aguardando esse momento também para a gente iniciar o nosso trabalho. Tudo isso converge. Mesmo eu não estando 100%, mas eu tinha que passar isso para a igreja para a gente poder começar um novo caminho agora, uma nova direção de fazer com que a função da igreja seja exercida. Que nós possamos multiplicar, amados, que nós possamos salvar e ganhar vidas. É como se fosse um mutirão. Tá? Um mutirão. O que é um mutirão? Eu lembro na minha época que tinha mutirões quando começou a reciclagem de objetos. Ali na igreja de Itaipu nós fizemos isso, um mutirão para comprar algumas coisas na igreja, para comprar tínhamos projetos lá para comprar para as salinhas das crianças, para o som, ar-condicionado, essas coisas todas. Aí, vamos fazer uma coisa, vamos fazer com os jovens um mutirão. Envolvemos o jovem, envolveu toda a igreja, não foi só o jovem, de pegar latinhas, amassar, a gente comprou até negócio de amassar latinha, juntava as latinhas para poder vender para uma empresa de reciclagem e tirar o dinheiro para poder comprar. Amados, as pessoas ficavam na rua, as senhoras iam para mercados, senhor não tem latinha, não. Todo mundo foi mobilizado para arranjar latinha, para trazer para a igreja, para amassar as latinhas. Rapaz, foi tanta latinha, tanta latinha. Todo mundo ficou ligado, todo mundo que passava pensava em latinha. E eu estou aqui, na padaria. Ia na padaria, pensava. Então ficou uma mobilização. Isso é motivação. O reino de Deus precisa de motivação. E essa motivação para o reino de Deus é nós termos a sede de vidas. Se a gente ama a Deus, ele diz aqui, buscai o seu reino. Como é que faz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade. Olha só o que é importante, logo no princípio da oração de Jesus, venha o teu reino. Eu quero o reino de Deus aqui conosco. E para isso, amados, é necessário, fundamental, a gente estar envolvido com isso. De uma forma de estar na nossa mente o tempo todo, de estar engessado com isso. Uma coisa que a gente vai fazer é ganhar vidas para Jesus. Temos que estar com isso, e de forma como? Nós vamos fazer como temos visto e como a igreja metodista também tem. Eu passei para o Tiago ali, que depois quero que ele prepare. O bispo chegou aqui e falou coisas importantes. Sobre o quê? Oração. Para buscar o reino de Deus, você tem que conversar com o rei dos reis, aquele que é o Senhor do reino. Quem é o Senhor do reino? É Jesus. Pode botar, Tiago, se você puder botar, tá? O vídeo do bispo da oração. É o primeiro vídeo que eu te passei. Então o que acontece? O bispo chegou aqui e passou isso para a gente. Vocês têm que orar. Orar, mas eu não consigo, eu tenho muita ocupação. Ora 10 minutos, ora 5 minutos, fala com Deus 5 minutos. Oração é fundamental falar, todo mundo falar com Deus. Orar pela sua família, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu dia. Orar, isso faz parte do reino, tudo isso que eu estou falando aqui. Orar para que você esteja em contato com esse Deus, vinculado a esse Deus, e sabendo que eu quero fazer a vontade dele, eu quero estar no reino. Venha o teu reino, faça a sua vontade. E isso, quando você faz isso, você começa a se envolver com essa obra.
E Deus começa a fazer. Você fala também, ora pela igreja. Senhor, abençoa a nossa igreja. A nossa igreja seja abençoada, nosso pastor seja direcionado pelo Senhor, todos os irmãos sejam abençoados. Tal irmão está doente. Coisinhas rápidas, às vezes uma oração sua, 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos. Você não pode deixar de orar todo dia. Ele falou aqui que John Wesley orava 3 vezes por dia. Eu não sei se você está botando aqui. Ainda dá, está botando? Orava 3 vezes por dia. É o nosso quê? É uma autoridade espiritual também. John Wesley foi o fundador da igreja metodista. Orava 3 vezes por dia. Como é que eu vou fazer? Vou orar 6 da manhã quando eu acordo, meio-dia na hora do almoço, de noite quando eu chego em casa. Daniel orava 3 vezes por dia. Você lembra disso? Daniel orava 3 vezes por dia. Não é orar o dia todo, mas não vamos sacrificar muitas coisas da nossa vida, não, amado. Vai inserir isso como uma coisa, uma regra. Isso é fundamental. E outra coisa que eu quero impor, não, mas colocar. Olha só, tudo que eu estou falando aqui, presta bem atenção. A minha esposa me dando ajuda. Cuidado quando você fala, parece que está obrigando a igreja. Eu não estou obrigando ninguém. Aqui tudo é voluntário, tá, amados? Ninguém é obrigado a fazer nada disso. Amém, Antônio? E tudo a gente fala aqui de uma forma, mas não é mandando vocês, não. Por favor. Mas é uma coisa que a igreja tem que trazer para a igreja fazer. Queremos a igreja fazendo isso, orando 3 vezes por dia. Não posso, ora 1 vez, 2 vezes, um pouquinho só, mas ore. Ore para a igreja, ore para a sua casa, ore para a sua família, ore pelos seus problemas, mas pouca coisa. Vamos fazer isso como um hábito. É isso que Deus está pedindo para a gente, fazer como um hábito. Que esse hábito seja inserido no nosso dia a dia. A outra coisa de fazer é o jejum. Quantas vezes que ele jejuava? Você lembra que o pastor falou, o bispo falou, quantas vezes John Wesley jejuava? Quartas e sexta-feiras. Eu vou estar fazendo isso. Pastor, mas como que eu vou jejuar? Jejum 1 hora. 1 hora, você lembra, eu vou ficar em jejum 1 hora, não vou comer nada, beber nada. 1 hora você não pode ser nem beber. Você cria o seu jejum, eu vou tomar café hoje, não vou tomar. Se você quiser fazer um pedaço do dia, mas para você chegar e falar assim, Deus, eu estou fazendo conforme a minha, o bispo autorizou, quanto o meu, porque eu quero ver o reino de Deus na minha vida e na vida da igreja onde eu congrego. Na vida onde eu congrego. Aqui é o lugar que você escolheu para se congregar e fazer multiplicar. É isso que é a missão da igreja. Nós temos que estar envolvidos, todo mundo, nessa. Pastor, eu estou jejuando, eu estou fazendo a oração todo dia, comecei a criar esse hábito, estou me sentindo melhor, está indo bem, está tendo luta, pastor. Mas a oração, você vai conseguir. Então eu estou trazendo isso para a igreja, para que a gente possa começar um modo de vida diferente. Eu estou chamando de modo multiplicação. Entramos no modo multiplicação. Breve o Senhor vai trazer força. Vocês vão construir aqui uma igreja, talvez 6, 7 vezes maior do que uma igreja. Olha, esse templo aqui vai ser pequeno. Isso aqui eu queria passar depois. Isso aqui é depois. Ele também falou que a nossa igreja vai multiplicar, que vai crescer, que vai ter que ser um tempo. Isso aí, eu peguei isso aí. Vamos fazer sim. Vamos fazer com que a nossa igreja seja assim. Mas ele queria passar primeiro a oração e a leitura da palavra de Deus, que é fundamental também. A leitura da palavra de Deus está no São. Porque se tinha a hora nona, é que tinha também. Eu boto o Thiago no estreito lá, que ele vai fazendo as coisas, ele não tem prática ainda, mas ele pega ali, eu passo para ele vai se virando lá. Vai conseguir, Thiago? Então, amados, eu quero passar sobre reino, estou falando até uma pregação diferente,
E enquanto ele vai falando ali, eu anotei algumas coisas aqui que eu quero passar para vocês. O reino, olha só, deixa eu ver o que eu falei. Pastor não obriga ninguém a fazer células, ou trabalhar nas células, ou ter que ganhar vidas. Eu não posso obrigar nada a ninguém. Tudo aqui é voluntariamente feito. Pode parecer que eu estou mandando, mas não estou dando ordem, mas não estou dando, não. Eu quero viver... isso eu botei uma frase assim, ó. Como que eu vou servir no reino de Deus? Está pronto? Pode passar. Bater nele, porque ele falava a palavra de Deus naquela época, né? As pessoas queriam bater. É isso aí, mas não está aparecendo ele, mas... Então, amados, o que eu falei aqui? Você, por exemplo, se você louva a Deus, como está num louvor, falou assim, eu te amo, Deus, né? Tua vida está comigo, eu quero ao deitar, ao levantar, estar com Deus. Eu tenho sede de Deus. É como se fosse, sabe o quê? Eu quero viver, por exemplo, eu quero viver, mas não quero comer. Não, se você quer viver, você tem que comer. Eu quero viver, mas não quero beber água. Não, você tem que beber água se você quer viver. É que a gente já acostumou a beber água todo dia, entendeu? E a gente já bebe água, né? Tem horas que ele fala assim, agora estão falando, tem que beber 3 litros de água, 2 litros de água cada pessoa. Eu quero viver, mas não quero respirar. Não pode, você tem que respirar. São coisas que praticamente tem que estar na nossa rotina, é o dia a dia. Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus respondeu, eu não posso afastar de você esse cálice. Jesus, por favor, você é meu filho, mas eu não posso afastar de você esse cálice. Senão toda a humanidade vai morrer. E vai morrer eternamente indo para o inferno. Eu quero o Espírito Santo, mas não quero salvar vidas. Se você não salvar vidas, tendo o Espírito Santo em você, essas vidas vão ter a segunda morte e vão para o inferno. Eu estou fazendo uma relação aqui, puxando bastante, a necessidade de você comer, respirar, beber água. E Deus, Jesus Cristo, falou, passa de mim esse cara. Não, mas você tem que fazer, cumprir a sua missão. E depois vem quem? Vem aqui nós. Nós recebemos o Espírito de Cristo. Temos ele para quê? Só para ficar dentro de nós e sair salvos? Não. Nós temos que também fazer a vontade de Deus. Temos que investir no reino de Deus. Né? Porque o reino de Deus, buscar o reino de Deus é buscar a Jesus e fazer a vontade do rei Jesus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nossa igreja tem que ter essa missão enquadrada. Pastor, vamos não ter mais atividade? Vamos ter tudo. Mas o fundamental é a gente salvar vidas. Isso vai motivar não só o pastor ganhar vida, não somente aqui na igreja, tem que ser lá fora. Então, a gente tem que criar. Aí veio a minha missão, né, que eu busquei a Deus de uma forma que eu falei, igreja, Paulo falou que a igreja é o corpo. Como é que funciona um corpo, amados? Presta minha atenção, como é que funciona um corpo? O corpo vive para a célula ou a célula vive para o corpo? Amém? Pensa bem, o corpo não vive para a célula que vive para o corpo. Aí eu fiquei imaginando isso também dentro do lado espiritual da igreja. Ele falou que a igreja é o corpo. Por exemplo, se você está num corpo, e se eu... É hora do remédio, mas depois eu tomo. Eu tenho que botar tudo na chamada, não esqueço. É muita coisa. Então, eu tenho que fazer o quê? A célula, se estiver doente, amados,
Se uma célula está doente, ela pode... Esse é o tramal. Tramal é analgésico. Então, se a célula está doente, amados, a parte, se for dentro do fígado, se for no estômago, vai contaminar todo o estômago, vai começar a atrapalhar, não vai funcionar direito. Então, a célula tem que estar boa, tem que estar curada e envolver toda aquela. Então, todos os órgãos dependem das células que estão funcionando no corpo. A célula é que traz vida para o corpo. A célula é que alimenta o corpo. Então a gente tem que trabalhar uma igreja em células. É isso que nós vamos fazer. Fundamentalmente. Vamos deixar de ter o templo, de ter nada disso. Vamos ter tudo isso que nós temos. Mas temos que ter as células alimentando o corpo. As células frutificando para o corpo. Trazendo vidas para o corpo. Amados, vocês vão ver os dons do Espírito Santo sendo usados na tua vida. A glória de Deus, aí você não vai ser aqui, vão chamar aqui na frente, vão orar. Não, você vai lá orar com eles, vão ser curados, vão ser tratados, você vai ser motivado, você vai ser um mutirão de salvar vidas. Pode passar agora, Tiago. Ué. Nona. Porque se tinha a hora nona, é que tinha também as outras horas. Então, geralmente, na igreja primitiva, e João Wesley fazia isso, se orava às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Essa é uma tradição tão forte, que a própria igreja católica, todos os dias, às 18 horas, tem a Ave Maria. E os cristãos têm a oração, né? 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. É lógico, é óbvio que ele orava outros momentos também. Ele jejuava toda quarta-feira. E ele jejuava toda sexta-feira. Toda quarta-feira, toda sexta-feira. Eu disse, eu não posso ficar para trás. É lógico, é óbvio que eu não consigo ficar orando como João Wesley orava. Mas lá em casa, eu e a Cláudia começamos a orar 6 horas da manhã. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, vamos orar 6 horas da manhã. 5 para as 6, o relógio desperta. Se a gente não tiver acordado, a gente acorda e vai orar. Tem dia que é difícil. João Wesley também falava que tinha dia que era difícil. Teve uma noite lá que eles queriam pegar ele, bater nele, porque ele falava a palavra de Deus naquela época, né? As pessoas queriam bater. Ele teve que fugir de cavalo, cavalgou a noite inteira, passou 6 horas da manhã, ele só chegou na cidade às 7, 1 hora depois do movimento de oração dele. Mas ele coloca lá no diário dele: hoje orei a partir das 7, atrasado, mas não deixei de fazer. Então, se você começar esse hábito, não, eu vou orar 6 horas da manhã, eu vou orar meio-dia, eu vou orar 18, mas pastor, mas bispo, eu não posso parar 1 hora. Ore 1 segundo. É melhor orar 1 segundo do que não orar nada. É melhor orar 1 minuto do que não orar nada. É melhor orar 5 minutos do que não orar nada. Experimente isso e você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Experimente isso e você vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. É lógico, é óbvio que Deus nunca responde a oração de acordo com a minha vontade, porque Jesus ensinou que a oração é: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Mas pastor, mas bispo, por que não a minha? Porque a minha vontade não é boa. A minha vontade nem sempre é perfeita e nem sempre agrada a todos, mas a vontade de Deus é boa, é perfeita e agrada a todos. Então comece a disciplina da oração. E nós colocamos também a leitura de textos bíblicos. Nós estamos lendo. Você pegou da pregação, né? Ou não? Foi o que eu passei? Tá. Passa o outro agora logo em seguida, que a gente tem que encerrar. Olha, esse templo aqui vai ser pequeno. Breve o Senhor vai trazer força.
vocês vão construir aqui uma igreja, talvez 6, 7 vezes maior do que essa. E ela vai continuar pequena. Talvez vocês vão ter que abrir congregação, plantar novas igrejas aqui ao redor. Porque é assim que acontece. Esse Deus fazia isso no passado e eu afirmo que Ele faz hoje no presente. Ele só está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a pagar um preço de oração, de jejum, de estudo da palavra e de falar do Evangelho para muitas pessoas. Olha... Amém? Só isso até aqui. Então, mas nós temos aí uma coisa que é importante. O bispo está colocando isso para a nossa igreja, profetizando isso para a nossa igreja. E nós temos que fazer que nem aquele mutirão da latinha que eu falei. Nós temos que estar com sede das palavras de Deus. E fazer, pastor, eu quero trabalhar na obra de alguma forma. Eu quero fazer uma célula no meu trabalho. Eu quero fazer uma célula na padaria da esquina. Eu quero fazer uma célula na minha casa. Eu quero reunir pessoas. Eu quero chamar, não precisa chamar, eu não quero ver uma aglomeração, não. É 2 pessoas só e discipulando uma. E não é ganhar só a vida para Jesus e trazer para cá, não. Você vai discipular e vai fazer e vai batizar ela. Quero que você batize ela. Ah, pastor, mas na igreja metodista pode isso? Eu não sei. Mas eu vou pedir autorização. Eu quero que você ganhe vida, que você discipule a vida e que ensine ela que o melhor é fazer outra vida para Jesus. É isso que é fundamental. Isso vai motivar você. Você vai ver como as coisas mudam, vai ver a mudança da vida, porque o Espírito Santo muda a vida da pessoa. Mudou a sua vida, não vai mudar a nossa? Não vai mudar dessa pessoa? Lógico que vai. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O que a gente tem que fazer é as outras pessoas buscar o reino. Eu coloquei algumas coisas aqui rapidamente para encerrar. O reino é governo. Não quero ser distribuidor. Eu botei aqui uma coisa assim. Eu não quero que a igreja seja uma igreja somente de comer, só de receber o culto aqui do domingo e ir embora para casa. Né? Você tem que usufruir do reino como herdeiros e como filhos de Deus. A Gálatas capítulo 3, versículo 27 a 29, diz assim: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. É o corpo que ele está dizendo, né? E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vai pegar a herança de Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo veio para você. Então nós somos chamados, amados, Deus vai fazer grandes coisas buscando o reino de Deus e a sua justiça. Marcos capítulo 5, 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Como buscar o reino? Primeiro, conhecer suas leis e mandamentos. Deuteronômio 28, de 1 a 2, diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre vocês sobre todas as nações da terra. E se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e alcançarão todas essas bênçãos. Isso aqui é o quê? É reino de Deus. Amém? As coisas vão, você busca o reino e as demais coisas são acrescentadas. Salmos número 1, verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, para buscar o reino, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que orar, e você tem que fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Outra coisa, reuniões do reino. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem
que o dia se aproxima, o dia do Senhor se aproxima. Engraçado, parece até que a gente sabe que o dia do Senhor está se aproximando pelas guerras, rumores de guerra e tudo isso que está acontecendo no mundo. Isso com certeza é o pecado entrando na sociedade de uma forma como lei. Estão decretando lei como pecado, casamentos de homossexuais. Isso é uma coisa que a Bíblia condena. O homem não pode, porque Romanos capítulo 1 fala que não pode ser isso. Então não pode. Então, o que acontece? Nós estamos vendo que está se aproximando o dia. Então, ele parece mais esse versículo para nós agora do que... Então, buscai. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos... admoestar é chamar atenção. Chama a atenção de outras pessoas, ainda mais agora, que vocês veem que o dia está se aproximando. Amém, amados? Estão me ouvindo bem? A outra coisa é conhecer o rei do reino. Nós temos que conhecer o rei do reino. Apocalipse 19, de 1 e 16. O céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga o combate com justiça. E no seu manto, na sua coxa, está escrito um nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Nós temos que buscar Jesus, buscar o Senhor do reino. Nós temos que, como é que se vai buscar? Vem na igreja, vamos orar. Vamos jejuar, isso tudo faz parte da busca do reino. Timóteo, capítulo 6, versículo 13 a 16. Estou pegando só o versículo que eu deixei aqui para a gente... Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e soberano, o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, e a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder e eterno. Então, amados, tudo isso nós temos contribuição, que nós temos que buscar o reino e o seu rei. Jesus diz, eu sou a porta. Né? João 10, 9. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. Né? Achará pastagem significa bênçãos. Né? E no 14, de 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nascer de novo, conversar com o rei, pedir audiência, pedir encontro, fazer a vontade do rei, e fazer discípulos para o rei. Eu vou encerrar aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Passei do horário. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco todos esses teus filhos nas tuas mãos, que vieram aqui, se comprometeram a estar aqui hoje. Alguns já têm o costume, já têm o hábito de vir. Mas outros não, Pai. E vieram aqui para ouvir, né, esse momento que eu acho tão importante, que é uma continuação do nosso legado, do nosso trabalho na igreja, com a visita do bispo, da qual marquei um ano passado, Pai. Tinha falado também que a igreja vai crescer 10 anos em um, e talvez não cresceu em um ano, mas vai crescer, vai multiplicar, porque nós vamos orar e jejuar. A igreja vai estar comprometida, Pai. Eu quero abençoar os teus filhos, que você visite cada um deles aqui, Senhor Deus. Não somente aqui na casa de Deus, mas que eles possam estar comentando isso nas suas casas. De ter a vontade, né? Saciar a sede, Pai. Como a corça respira pelas águas, assim também eles respirem ao Senhor. Nós, eu inclusive, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Eu quero lembrar aos irmãos uma coisa que eu também deixei de falar. Quando eu falo de a empreitada do Senhor, eu não falo só para pastor, para ovelha, não. Ovelha dizem assim, ovelha gera ovelha. Não é o pastor que gera ovelha, o pastor também é ovelha. Presta bem atenção, dizem assim, ovelha gera ovelha. Gera. O pastor também gera. Porque o pastor, antes de ser pastor, ele também é ovelha. Inclusive, eu procuro fazer o trabalho. Por exemplo, o dia que o bispo veio aqui, eu estava preocupado com a quantidade de pessoas que ia estar na igreja. E o domingo, às vezes, fica pouca gente. Então, eu fiz um chamado para todo mundo.
E também fiz a minha parte. Eu vi uma irmã chamada Lívia, que não tem vindo à igreja. A Lívia você não conhece, talvez ninguém conheça aqui. Quem é a Lívia? Alguns aqui conhecem a Lívia. A Lívia era membro, como eu falei, remanescente da nossa congregação de Jardim Atlântico. Ela está morando em Itaipu. Eu liguei para ela, conversei com ela, falei. De repente ela me liga e fala assim: pastor, eu quero que minha filha seja consagrada ao Senhor, seja representada na igreja. Eu falei, glória a Deus. Marquei para a semana passada, mas eu não pude vir, eu acho que a semana retrasada. Eu falei, eu não estou indo ainda, estou assim. E esqueci. Ela ligou de novo, pedimos de novo. Eu falei, glória a Deus. Domingo agora você pode vir. E justamente, mas tem o bispo aqui. E ela falou, não, pastor, não tem problema não, vamos. Eu falei, pode. Ela veio, trouxe 10 pessoas, botou aqui. Eu fiquei preocupado que depois que eu fizesse a apresentação, saíssem as 10 pessoas. Ia ficar tudo vazio assim aqui na frente. Mas Deus é bom, manteve aquelas pessoas aqui, O pai da Lívia nunca entrou numa igreja evangélica, entrou aqui. Eu sou ovelha. Eu quero buscar a ovelha. Falei que aqui na frente, eu quero fazer um Marcelo na casa dela. Quero trabalhar como ovelha. Eu sempre trabalho, eu gosto de trabalhar como ovelha. Então, tudo isso, amados, faz parte de um mover de Deus. Você vai ver a gente trabalhando, vai ver a gente se envolvendo para a gente poder fazer dessa igreja, como o bispo profetizou, 6 vezes mais. E depois não vai dar. Temos que abrir congregações. Não esqueçam disso. Vamos botar isso na nossa mente. Amém? Eu quero mais um tempinho com vocês, 20 minutos para poder fazer um estudo com vocês. Peguem cadeira, faz uma roda aqui, ó. Vamos fazer uma roda aqui. E no final a gente tira a oferta e os dízimos, tá, meu irmão? Vamos fazer uma roda aqui rapidinho. Nós vamos começar a escola dominical. Eu falei que começaria hoje. Eu posso virar isso aqui para cá? Eu quero ler aqui. Tá ótimo. Fazer um milagre, Deus fazer um milagre. Em 20 minutos a gente vai ter que terminar isso aí, que eu não quero terminar tarde. Eu vou pedir para a Cleide estar orando nesse momento. Queria outro microfone. Traz outro microfone para mim. Entrega para a Cleide no momento, depois vocês ficam passando para vocês aí, que eu quero usar vocês. Abençoa a nossa escola. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui na sua casa, Pai. Eu te peço, Senhor, que abençoe essa aula, Senhor, que nós vamos ter agora, Pai, que possamos, Senhor, guardar no nosso coração, Senhor, todo aprendizado aqui, Senhor, que flua, Senhor, com toda clareza, Senhor, e que nós possamos, Senhor, estar aqui todos os domingos, Senhor, para aprender mais e mais de Ti. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, Senhor, que ele já está curado em nome de Jesus. E abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, que pôde estar e o que não puderam, que estão assistindo, né, pela internet. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode botar para o texto aqui. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19.
Vai começar com o pastor aqui, lendo os versículos. Versículo 1. Em diante. Aí vai passando o microfone e cada um vai lendo. Amém. Maria Helena, lê aqui, se quiser. Você está com a vista boa, já aprendeu a ler, já sabe ler, né? A partir se ele aprender, você leu. Calma, agora não, ele vai falar primeiro, vai o outro, depois você fala. Som. Versículo 1 até... Versículo 1 só. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim, e sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. Orou: basta o Senhor tirar a minha vida, porque eu não estou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levante-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus. Nós amamos Jesus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os meus altares e mataram os teus profetas. Aquele e eu fiquei só, procuraram atirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo,
Mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. E então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. E chega lá um anjo, unja Azael como rei da Síria. Só até aqui. Amém? Amados, o que nós estamos vendo aqui é uma história, talvez alguns não conheçam, sobre a vida de Elias, o chamado de Elias e o trabalho de Elias. O que Elias fez aqui? Bota o primeiro versículo, Tiago. O que Elias fez aqui? Primeira coisa, ele foi ameaçar, ele destruiu 850 profetas, sendo 400 de Baal e 450, se não me engano, do Azerá. Eram 2 deuses que eles serviam lá. Ele destruiu, matou os 400. Ele diz que ele matou 400 profetas de Baal. A espada. Acabou. Isso era o quê? O reino de Israel era governado por Acabe e Jezabel. E Jezabel é que mandava. Jezabel era chama hoje em dia de principado dali, que mandava naquele negócio. Então, ela chegou e falou assim: só porque você fez isso, ela botou? Acabe contou para Jezabel, Acabe era o rei, tudo que Elias havia feito, como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Presta atenção. Então, vocês entendem o que aconteceu, né? O rei contou para Jezabel: vou acabar com a vida desse profeta. E mandou um mensageiro para ele para acabar. E ali diz, Elias ficou com medo, deixou o seu servo num tal lugar, e pode passar adiante, e pediu a morte. Primeira coisa que eu atento, que eu não vou ler aqui, não vou passar tudo, mas quando ele viu que não podia fazer mais a missão, porque se sentiu sozinho e que Jezabel queria matá-lo, ele não tirou a vida dele. Ele pediu a Deus para tirar a vida dele. Se quisesse se suicidar, ele se entregava para Jezabel, mas ele era consciente de que a vida dele não era dele, era de Deus. Primeiro passo que a gente fala aqui: quando você entrega a sua vida ao Senhor, a sua vida não é mais sua. Quando você entrega a sua vida para Jesus, tem que entender que sua vida já não é só sua. Tem a sua vontade e também a direção de Deus. Jesus disse: passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, o que eu quero dizer aqui, amados? Elias, o que é suicídio? Eu falo de suicídio. Suicídio é matar. Eu tive uma hora que eu falei para Deus, Deus, eu não estou aguentando mais, eu quero pedir a morte. Cheguei a pedir: Deus, me leva, porque está sendo muito difícil passar por tudo isso que eu estou passando. Você não tem noção, eu sei, a minha esposa sabe. E até meu genro falou comigo: não faz isso não, você é muito precioso para a gente, não fala isso nunca mais. Eu falei assim: eu estou pedindo para Deus, mas Deus só vai tirar se for a vontade dele. Vocês estão entendendo? Eu estou pedindo. Elias não se matou. A vida dele foi uma vida pautada na vontade de Deus. Deus falava: vai lá, Elias, vai na casa da viúva de Serepta. Eu vou lá e chega na viúva lá e multiplica o azeite. Manda fazer não chover, ele não chovia.
Tudo ele fazia de Deus, mandava para ele. Ó, você vai ser alimentado com corvos. Ele ia lá e os corvos alimentavam ele vivia debaixo de Deus, da vontade de Deus. Então ele não pode se suicidar, ele não se mata. Eu não posso me matar. Agora, se eu me matar, eu sou um assassino. Eu estou matando uma vida que é de Deus. Eu não posso matar ninguém. Amém, queridos? Eu não vou entrar aqui na vida do policial, nem da vida dos comandantes, nem do Antigo Testamento, senão vai dar para dar. Eu quero dizer só que quando você entrega a sua vida para Deus, a sua vida passa a ser de Deus. Qual é o versículo que fala sobre isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você pode botar, Tiago, aqui? 2:9. Já está na tela? Quem pode ler para mim? Quem está com o microfone? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá para entender isso aqui, amados? Quem quer falar sobre isso? Que você foi chamado, né, como sacerdócio real. A gente pensa que o sacerdote é só o pastor. Não, o sacerdote, todo mundo é sacerdote. Tem uma igreja que bota assim, eu faço que todos são pastores. Presta atenção aí, pessoal. Mas o importante é que, olha só, o que acontece? Todos são sacerdotes porque tem o espírito de sacerdote, que é o Espírito Santo. Autoridade é uma coisa. O pastor foi chamado para ser pastor. O bispo foi chamado para ser bispo. Então é uma outra coisa. Isso é autoridade espiritual. Agora, ele também foi chamado como sacerdote, eu também e vocês também. Nós somos sacerdotes porque temos o espírito do sacerdote, que é Jesus Cristo. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele pode até estudar isso, se vocês quiserem. Eu faço estudo para vocês. Se você, pastor, queria um estudo sobre isso. Só não me pede Apocalipse, que Apocalipse vai chegar aí daqui a pouco, a gente espera um pouquinho. Então, ó, vocês são raça eleita, vocês foram eleitos por Deus. Nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, porque Ele tirou vocês das trevas e foram para a luz. Nós temos essa missão, amados. Amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa para nós entendermos que Elias aqui, ele não se matou, ele entregou a vida dele para Deus. O que Deus fez? O que Deus fez com ele? Mandou um anjo. Bota aí outro versículo. Agora no capítulo de Elias, 1 Reis 19. Quando ele viu que não podia mais fazer a missão de Deus, ele foi buscar Deus, porque sentiu sozinho. E Jezabel queria matá-lo, e ele matou, pediu para tirar a vida dele, pediu a Deus para tirar a vida dele. Amém? E no versículo posterior, Deus ouviu e enviou um anjo que cuidou dele. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo, e eis que o anjo tocou nele. Se o anjo tocou nele, foi Deus que mandou um anjo, tá? Quando você está no socorro pedindo alguma coisa, fala, Senhor, manda um anjo, faz alguma coisa por mim. Eu me ajoelho, choro e falo, Deus, por favor, tira essa dor. Deus, por favor, para o anjo, pede um anjo, Deus vai mandar um anjo. Você não pede o anjo que não tem autoridade sobre o anjo, tá bem? Você não tem autoridade sobre o anjo, porque o anjo está a serviço do Senhor. Aí ele mandou, cadê o versículo? Sumiu. O que estava passando? Não tira não. Deitou-se, dormiu, passa mais um. O anjo levantou-se. O anjo disse, tocou nele, ele disse, levanta e coma. Então o alimento para ele, deu comida para ele. Pode passar. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras e em brasa e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O que significa isso para Deus? Pastor, mas ele tinha uma missão, a missão dele era salvar, era fazer acontecer. Se você está precisando de ajuda, Deus vai cuidar de você. Buscar o reino de Deus
E repare, e as demais coisas, Ele está cuidando de mim. Por mais que eu esteja chorando, Ele está cuidando de mim. Eu tenho até um testemunho para dar aqui, que eu não estou sentindo muita dor e estou sentado bastante tempo numa cadeira dura. Se você for ver dentro do meu carro, tem uma almofada lá para eu sentar. E tem domingo eu vim com tampa do vaso sanitário e almofada por baixo. Porque para fazer um buraquinho no meio. Ranquei a tampa e pode vir. Hoje eu estou sentado numa cadeira. Sinal que semana que vem eu estou melhor ainda. Eu estou doido para a disposição. Quero ver um outro evangelismo com aquele do carnaval. Misericórdia. Eu não participar. Eu tenho sede disso. E eu quero passar essa sede para vocês. Chegou mais uma discípula abençoada. E uma discipulinha. Então, amados, olha para cá. Então, olha a importância disso, né? A importância de você entender isso, como que eu estou passando aqui. Continua o texto aqui, Tiago. Né? O anjo do Senhor voltou, tocou nele, ele dormiu, né? Tocou nele e disse: levanta, come, porque a viagem é longa. Olha só, Deus aqui está olhando para Elias, está cuidando de Elias, mas tem um propósito. Fala, tem um propósito. Deus está cuidando de mim, mas Ele tem um propósito. Eu falei com ele, ontem eu falei até para o médico, se você ouvir a gravação minha que eu falei, eu peguei, gravei e mandei para o médico. Doutor, eu estou pedindo para Deus me levar. Porque eu já não aguento mais essa dor, eu não consigo sentar. Eu não consigo mais isso, não consigo mais aquilo. Deus, estou pedindo para Deus me levar, mas estou perguntando para Ele, se eu não tiver mais necessidade aqui na terra, não tiver mais nada para fazer, que o Senhor não queira fazer comigo, me leva. O Bert ficou doido. Ele não é cristão não, não é evangélico não. Não faço isso não, não faço isso não. Eu falei, não, Deus só vai me levar se Ele tiver vontade. Então, então tem uma missão para mim. E Deus está cuidando de Elias porque uma coisa, a missão de Elias não terminou. Se tivesse terminado, talvez Deus levasse ele. Vamos lá. Então, aí ele foi, coma, porque a sua viagem será longa. Então, o anjo disse para onde ele ia. Dá para entender isso? A viagem será longa, será quantos quilômetros? Você vai andar tantos quilômetros. Como que você vai andar tantos quilômetros? Vai a algum lugar. Eu botei aqui o seguinte. Eu botei que Elias queria matá-lo. Foi para o escritório de Deus. Deus levou ele, o anjo levou ele para o escritório. E aonde é o escritório de Deus? Passa mais uma. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou o quê? 40. Esses 40 aí é bem um chamado, né? Jesus, foi quantos dias que Jesus jejuou e ficou lá lutando contra Satanás? 40 dias e 40 noites, até o escritório de Deus, que é em Horebe, o monte de Deus. Eu chamo ali de escritório, gabinete de Deus. Não é gabinete do pastor, não, gabinete de Deus, do pastor dos pastores. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele foi lá para o gabinete de Deus, né? E ali entrou numa caverna, e onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Deus falou com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Que negócio aí, se enterrou na caverna aí? Eu não quero romantizar o texto. Romantizar é aquilo que eu falei. Dizem: sai daí, Elias! Deus tem alguma obra na tua vida, você que está enterrado na caverna. Romantizar isso não é pecado. Eu posso romantizar o texto do Senhor, chamando as pessoas para Deus, fazendo, isso é romantizar, é dar ênfase ao texto de uma forma romântica, de uma forma de amar. Ame a Deus sobre todas as coisas, glorifique. Mas a realidade, eu quero falar da realidade do Espírito Santo. A realidade de Deus aqui, Deus permitiu que ele fosse para a caverna para ele ouvisse Deus. Mas olha o que Deus tem para falar com ele. Deus tem um propósito aqui, olha só. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, só ficou eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Não avança não. O que acontece? Elias aqui, ele não estou dizendo que Elias está certo. Agora,
Você pode botar um texto aí bíblico aqui? Tiago 5,14. 5,14 não, 5,17. Tiago 5,17. Está na tela? Elias era homem semelhante a quem? Isso, respondeu vocês, nós. Né? Os mesmos sentimentos. Apesar de fazer todos aqueles milagres, fazer chuva, fazer tudo, era igual a você. E orou com fervor para que não chovesse a terra. Né? Mas eu quero dizer só a primeira parte. Ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pode tirar, Tiago, e voltar ao nosso texto? Então, o que eu quero dizer por isso? Ele foi lá na caverna, se meteu na caverna, por quê? Ele estava sozinho e ele colocou um argumento. Eu sou zeloso, eu fiz, estou fazendo toda a tua obra e tal, e estou sozinho. Estou me sentindo sozinho e que os profetas mataram os profetas todos e agora querem tirar minha vida. Pode passar. Então foi-lhe dito: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Ou seja, que ele estava escondido ali dentro da caverna. Sai daí. Eis que o Senhor estava passando num grande, forte vento. Tem gente que aí romantiza também. Jesus não estava no vento. Aí faz uma pregação, eu já fiz pregação. Mas eu não estou querendo romantizar o texto. Estou querendo ver a realidade espiritual que está aí por trás. A teologia do texto. Vamos lá. Aí vento, os montes, mas o Senhor não estava no monte. Depois veio o vento, um terremoto, não estava no terremoto. Pode passar. Depois do terremoto veio um fogo, mas também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um vento suave, um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, rapaz. Ele respondeu novamente: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estavam 40 dias. Eles estão querendo tirar minha vida. Então, mesma história. Pode passar. Inclusive, vou puxar um pouquinho, interessante para nós. Às vezes a gente acha que, poxa, vai vir Benirrinha aqui na igreja. Deus vai se manifestar. Porque o homem de Deus vai vir aqui, eu vou lá que eu vou ser curado, vai acontecer isso. Tal pastor, tal, vai vir aqui na igreja, vai acontecer isso. A gente pensa que aí eu estou substituindo essa entidade espiritual, esse pastor maravilhoso, televisivo, vai vir aqui, vai acontecer. A gente vai, agora eu vou receber. E nem sempre está ali.
Às vezes, se você vai no seu quarto, bota o joelhinho no chão e fala com Deus, Ele vai te responder. A gente tem essa mania de ver o espetáculo. Está certíssimo que o bispo pastor falou e foi aqui, puxou isso aí, é bênção de Deus. A gente está querendo ver do nosso jeito. Quer ver um outro exemplo? O rei da Síria, né, o rei da Síria, a imperadora Naamã, ele foi procurar o profeta. Aí o que ele falou? Pensei que o profeta fosse descer e pôr as mãos sobre mim aqui, eu seria curado. Mandou tomar banho naquele rio sujo, mergulhar 7 vezes. Não era do jeito dele. O que custa? Daí telefone tocando. O que custa nesse momento? Então, eles têm que entender, isso é fundamental, amados. E por que nós estamos querendo nos dividir a igreja em célula? Porque você vai ver a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa. Vocês estão entendendo? Vocês vão ser usados, foi tremendo isso. Deus quer usar cada um de vocês. Vamos lá na igreja que o pastor vai orar, vai acontecer. Vai acontecer. Mas o que Deus quer é que vocês vejam acontecer através de vocês. Todos são chamados, não só eu, não é só aquele que está televisivo, não. A igreja tem que estar assim. E isso é como se fosse, sabe o quê? É um político que chega e fala assim, eu te dou cesta básica, eu te dou um salário, eu te dou ajuda de isso e aquilo, e a pessoa vive naquela vidinha. Não, Deus quer que você produza peixe, você vá pescar. Amém, queridos? Tá bom, querido. Não, tudo bem. Tá ótimo. Não tem problema não. Olha só, então, continuando aqui o texto. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte o caminho. Olha só. Quando acabou ali, o que ele falou? Agora eu te curei, te dei comida, tratei de você, tirei você da depressão. Está depressivo? Eu estou te curando, estou tirando você da depressão. E o Senhor disse a ele, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, mas chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Pode passar. Unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá como profeta em seu lugar. Quem escapar de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, você não está sozinho não, 7.000, você não está sozinho não, todos os joelhos que não se dobram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha para mim agora, dá uma parada aí, Tiago. O que eu quero dizer para você? Primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês é o seguinte, ele justificou, falou um monte de coisa, ele não estava sozinho. 7.000. E se você ler os textos depois, capítulo 20, vai vendo, você vai ver que tudo isso aconteceu. O rei Jeú assumiu, ele foi lá, profetizou. Agora não foi ele que foi profetizar, não, ele mandou um profeta. Ele não estava sozinho. Isso é muito importante. Você nunca está. Por isso que eu gosto daquele gol. Você não está sozinho na guerra para lutar. Juntos lado a lado nós vamos caminhar, e nunca arma contra ti vai prevalecer. Você Cristo está do nosso lado. Então, amados, é verdade, isso é realidade, é verdade de Deus. Eu botei mais uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Quero explorar mais esse texto. 1 Reis 19. Elias estava exausto, pediu para morrer, disse, basta. Mas Deus não tirou sua vida. Pode botar esse texto que eu botei aí, se você quiser botar agora. O que eu te passei, um texto que eu te passei. Mas Deus não tirou sua vida. Deus fez 3 coisas.
cuidou do corpo, deu comida e descanso, tratou a mente, levou Elias ao Monte Horebe, tratou a visão espiritual, que ele estava vendo se vendo sozinho. Mostrou que tinha 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal. Aqui parece outro princípio. Quem pertence a Deus não morre quando quer, vive até cumprir o propósito. Olha só essa mensagem, hein? Quem pertence a Deus não morre quando quer. Se suicidar é assassino, é outra coisa. Vive até cumprir o propósito. Eu quero cumprir. Detalhe, o detalhe que fortalece. Tiago diz que o Espírito, a epístola de Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, não era super-homem. Não era um profeta sem emoções. Ele sentia medo, cansaço e desânimo. Mas mesmo assim, Deus sustentou o propósito dele. Princípio que une a dois exemplos. Ananias, está na tela aqui, né? Ananias e Safira. Deus tirou a vida. Deus tirou a vida. Deus tirou a vida. Deus tirou a vida, Elias. Deus preservou a vida, mas Deus não tirou a vida, não é isso? Deus tirou a vida. Elias, Deus preservou a vida. Amém? Mas o ponto central é o mesmo. Deus decide sobre a vida de quem entrega a ele. Amado, isso é profundo. Vocês conhecem o texto de Ananias e Safira? Que eu estou muito atrasado. É Atos capítulo 5. Né? Eles eram convertidos, andavam junto com os discípulos, só que na hora da oferta, ele foi trazer a oferta, ele não trouxe a oferta toda e mentiu para o Espírito Santo. Como estava em público e todo mundo presente, Pedro falou: você mentiu para o Espírito Santo. Deus foi lá e tirou a vida dele. Estou dizendo que Deus levou ele para o inferno? Não. Vocês lembram de Uzá? Você acha que Uzá era ruim? Não, Uzá tentou consertar, segurar a arca da aliança e chegou ali, Deus fulminou ele. Aí Davi chegou e ficou com, meu Deus, foi embora, voltou, largou a arca lá na casa de Obed-Edom. A mesma coisa, Deus preserva a vida se tem um propósito. O propósito daquele homem ali, do Ananias e Safira, era tirar naquela hora para ser exemplo. Cuidado que o trabalho de Deus é coisa séria. Deus tem um propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Continuando aqui, Tiago, pode continuar. Conclusão teológica, né? Quando entregamos nossa vida a Deus, não temos mais autonomia total sobre ela. Ela passa a fazer parte do propósito de Deus. Por isso, alguns Deus corrige, alguns Deus preserva, alguns Deus leva, outros Deus sustenta até o fim da missão. Mas todos estão debaixo da soberania de Deus. Deus praticamente disse: Elias, você pediu para morrer, mas ainda tem obra para fazer. E então Deus dá 3 missões: ungir Israel, rei da Síria, ungir Jeú, rei de Israel, ungir Eliseu como seu sucessor. Ou seja, antes de sair, termine o que eu comecei através de você. Quem entrega a vida a Deus não decide mais quando termina. Deus decide quando a missão acabou. Amém? Outra coisa, isso aqui agora é revelação. Que Deus me perdoe que não for. Elias pediu para tirar para morrer, não pediu? Aí Deus chegou para ele depois e falou assim: só porque você pediu para morrer, você não vai morrer. Quem manda sou eu vou te arrebatar. Ele não morreu, ele foi arrebatado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nem isso Deus obedeceu ele. Você não vai morrer não. Eu vou te arrebatar com redemoinho numa carruagem de fogo. Vamos louvar. Eu quero louvar a Deus primeiro e fazer as ofertas à casa do Senhor. Rápido. Meu Deus, terminei 11 horas.